Há 118 anos, dois visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Olá, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa quinta aula do Jornada das Finanças Pessoais. Nessa nossa quinta aula vamos falar sobre tributos e para isso tenho a honra de receber no dia de hoje dois convidados muito especiais. Primeiramente o professor Tiago Slavov, professor de Ciências Contábeis e coordenador do NAF, Núcleo de assessoria fiscal, que é um braço da Receita Federal aqui da FECAP. Além do professor Tiago, temos também a honra de receber o professor Roberto Torres de Martim Torres, né, que vai falar sobre a questão de tributos, professor aqui de Direito Tributário da FECAP também. E também, por fim, a gente vai receber também o Vinícius, que é o nosso intérprete de Libras, né, que vai trazer esse conhecimento precioso aí para um público que também precisa, né, entender sobre a parte de tributos. Então, com isso, eu deixo vocês com esses dois grandes nomes. Ótimo evento a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Márcio. Boa tarde. Obrigado, professor Márcio. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande compartilhar esse espaço com o professor Dr. Roberto Martins, colega aí da FECAP, né? Nós militamos e atuamos aí já há algum tempo em questões tributárias dentro da instituição e fora da instituição, por que não se dizer assim. E nós preparamos, então, um material para essa aula de hoje, a quinta aula da Jornada de Finanças, para explicar, embora o assunto tributo, ele, de alguma maneira, ele passa por todas as discussões envolvendo vários aspectos da vida financeira, né? Uma frase bastante comum que é atribuída a tributos, né? São duas certezas na vida, morrer e pagar impostos, né? Isso necessariamente exige uma atenção, exige uma preparação para quem pretende atuar na área de finanças, né? O Roberto lida, por exemplo, lá com os alunos na graduação, né, Roberto, sobre tributos. E isso, para quem não está tendo um primeiro contato com tributos, é sempre uma surpresa, né, Roberto? É uma surpresa, né? Porque tributos é um assunto que é um fenômeno, na verdade, que ele tira 1/3 de tudo aquilo que a gente produz, né? Então, esse montante todo é direcionado para o Estado e estudar, entender como é que acontece esse fenômeno é importantíssimo aí para a gente que quer aprender um pouquinho de finanças. Eu também quero aprender um pouquinho de finanças. Vou acompanhar aqui as jornadas com vocês mais para frente. Muito bem, Roberto. Então, assim, o assunto ele é complexo, né? Assim como a vida financeira também, ela principalmente para quem quer se destacar, para quem quer efetivamente estar acima, né, daquilo que o mercado, ser competitivo, ganhar dinheiro efetivamente. E nós temos aqui um desafio muito grande de tentar trazer um assunto de maneira mais operacional possível, dando dicas
e tentando demonstrar aí algumas práticas envolvendo a tributação, principalmente aquela relacionada a finanças pessoais, né? Então, nós temos aqui, preparamos o material, eu e o Roberto, nós vamos debater sobre este material, cerca de 1 hora aqui da nossa apresentação, para deixar aí um tempo final para as perguntas dos presentes em relação aos assuntos que forem apresentados neste tempo. Tá legal? De novo, agradecer e reforçar aí a satisfação muito grande, inclusive de ter atributivamente, são muitas as pessoas que têm dificuldade até de conseguir acesso a informações de maneira fácil, né, porque as dificuldades em termos de comunicação na nossa sociedade são muito grandes. Então, inicialmente, pessoal, falar rapidamente do que é o nosso assunto, né, aqui a apresentação. Me perdoe, Roberto, faltou o seu nome aqui, Roberto, acho que o Márcio, eu vou reforçar, viu, Roberto, que depois a gente tem que reforçar aqui. Então, inicialmente, apresentar o NAF, que o professor Márcio, na exposição, ele apresentou e comentou o que é o NAF, né? O NAF, ele já já é algo que, como nessa atividade, nessa apresentação, nós gostaríamos de levar esse conhecimento e essa referência para todos que estão acompanhando esse vídeo. Então, eu sou coordenador hoje na FECAP do NAF, que a FECAP oferece como um apoio a contribuintes, a pessoas físicas, inclusive pessoas jurídicas, principalmente relacionados ao microempreendedor individual, o MEI, nas questões práticas envolvendo aspectos da Receita Federal, né? Então, inclusive, o nosso foco da apresentação será aí a questão do imposto de renda, que alcança principalmente a Receita Federal. Então, o NAF, ele tem um conjunto de serviços oferecidos, tanto no auxílio à constituição do MEI, ao preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física, a retificação da declaração de imposto de renda da pessoa física. Hoje nós também atuamos em atendimentos relacionados ao radar do Siscomex, então para quem, o MEI, por exemplo, que pretende iniciar a atividade de comércio exterior. Então, é importante, no final da apresentação, eu deixarei o contato do NAF, que todos que queiram, efetivamente, não só ter orientação da nossa apresentação aqui, mas ter acesso a alguns desses serviços, podem entrar em contato com o NAF da FECAP, né? Então, a Receita Federal tem várias instituições oferecendo o NAF no Brasil inteiro, e a FECAP também oferece esse serviço. Bem, o foco da nossa atividade, o foco da apresentação, né, na nossa discussão aqui com o Dr. Roberto, é o que nós chamamos de planejamento tributário. Né? E o que é o planejamento tributário? Porque, como eu já disse, pagar tributos, a partir do momento que você nasce e começa a consumir produtos, né, ainda a criança que ganha o brinquedo, que consome alimentos, ela já está pagando tributos, por exemplo, no consumo. Né, e depois você cresce, você começa a receber rendimentos, você vai pagar impostos sobre esses rendimentos, você vai começar a investir, você vai pagar impostos sobre esses rendimentos dos seus rendimentos, nas aplicações financeiras, por exemplo. Qual é o principal desafio, né, em relação a, sabendo que eu vou ter que pagar o tributo? Pagar o tributo justo, pagar aquilo que, podemos dizer, o mínimo de tributo, mas dentro da lei. Então, a esse aspecto nós chamamos de planejamento tributário. Então, o planejamento tributário são todas as medidas adotadas pelo contribuinte. O contribuinte aqui é quem paga o tributo, podendo ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, todas as medidas adotadas pelo contribuinte para reduzir a carga tributária, ou simplesmente, se for possível, se não for possível reduzir a carga tributária, pagar o tributo depois, por exemplo, né? Então, efetivamente, postergar o pagamento do tributo, do ponto de vista de finanças, né? Gastar R$100 hoje, gastar R$100 daqui a um ano, né? É melhor gastar R$100 daqui a um ano, né? Ainda que nominalmente sejam os mesmos R$100, você tem aí um ganho financeiro considerando o fluxo de caixa. E essa é uma discussão relevante tanto no contexto empresarial, no contexto das pessoas jurídicas, quanto, então, no contexto das pessoas físicas. Por que planejamento tributário? Né? É importante destacar que são vários os tributos, né? E aí o professor Roberto, ele também, geralmente, né, sempre faz essa discussão, né, Roberto? Que quando a gente vai explicar os tributos, a impressão do jovem é que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, o Brasil ele é o país que mais se paga tributos. Isso não é verdade. Né? O Brasil,
hoje, considerando no mundo, né, ele está na média da carga tributária, né? Pode falar, Roberto, pode falar. É verdade. O Brasil está até próximo aí, para baixo, em relação aos países da OCDE, que são alguns países envolvidos. Aqui na América do Sul tem o Chile, mas no exterior tem Itália, Alemanha e vários outros países. A carga tributária brasileira ela está ali na média, né, nesse 1/3 que eu mencionei para vocês no começo. E o interessante disso é que o professor Thiago está mostrando é que nós temos aqui uma carga muito grande que incide sobre o consumo, mas o nosso foco aqui é o imposto de renda. Então, perfeito. Justamente, então, quando se fala de tributos de maneira geral, o consumo, como eu disse, né, pensando, o exemplo lá do brinquedo, né, sempre a gente pensa nesse, né, Roberto? Você pensa lá, luz, criança... já, né, nesse momento, está todo mundo pagando tributo. Já está todo mundo pagando tributo, isso mesmo, né? Só que aí, quando nós falamos de tributo sobre o consumo, o tributo sobre o patrimônio, que também existe influência, aí nós vamos falar de algumas operações que podem sofrer influência da tributação sobre o patrimônio, relacionado, por exemplo, à venda de bens, doações. Existe a tributação sobre o trabalho, sobre a mão de obra, os encargos, também conhecidos, chamados encargos trabalhistas, mas o nosso foco será a tributação sobre renda. Por que a tributação sobre renda? Porque é aquela que, de maneira mais clara, está relacionada principalmente aí nas várias atividades desse treinamento, né, do curso aqui de finanças, está relacionado, por exemplo, aos rendimentos auferidos, por exemplo, por aplicações, ou os próprios rendimentos de trabalho, como nós vamos discorrer aqui alguns exemplos práticos. Primeiro, um conceito de imposto de renda. Então, o Roberto foi muito preciso, né, ao comentar que quando a gente fala de tributos, o Brasil está um pouco abaixo da média, né, Roberto, como você disse lá, dos países da OCDE, e é importante reforçar que os países, de maneira geral, no mundo, eles têm tributos parecidos com os brasileiros, tributos sobre o consumo, tributo sobre o patrimônio e o tributo sobre a renda. A diferença é que na grande parte dos países do mundo, né, a tributação sobre a renda, pasme, é maior do que a brasileira. Nós vamos trazer alguns números aqui para vocês, mas a tributação na maior parte dos países do mundo é maior sobre a renda, mas é menor sobre o consumo. Então você compra, né, um videogame por metade do preço que você paga no Brasil, mas em compensação sobre o seu salário ou sobre o seu rendimento, você vai pagar mais tributo. Então, a justificativa desse modelo de tributação é a chamada progressividade tributária. Quem ganha mais, paga mais. Quando se fala do tributo sobre a renda, então, conceitualmente, é um tributo então, que existe na maior parte dos países do mundo e que tem como principal pagante pessoas físicas e pessoas jurídicas que vão pagar sobre o conceito, que é bem amplo aqui, como nós vamos explicar, o conceito de renda, vão pagar uma parte desse tributo. Em outros países, existe o imposto de renda federal, que seria, trazendo para a nossa realidade brasileira, o imposto de renda federal, estadual e municipal. No caso brasileiro, o imposto de renda ele é federal. Então, todo o dinheiro pago, né, do imposto de renda, ele vai para o governo federal, que depois vai repartir o valor arrecadado, aí no que a gente chama de modelo orçamentário, orçamento público, vai repartir o valor arrecadado entre estados e municípios, dentro de um modelo aí de centralização da arrecadação, né? Então, essa é uma premissa importante do imposto de renda. Quando as pessoas pagam imposto de renda? Então, as principais categorias de tributação da renda são o trabalho, né? Então, normalmente, quem é assalariado ou que presta serviços autônomos vai pagar imposto de renda, quer seja esse imposto de renda recolhido pela empresa, que nós chamamos aí a figura da retenção tributária, e depois eu entrego a declaração de ajuste anual. Também eu vou pagar o imposto de renda no ganho de capital, né? Então, no que a gente chama de acréscimos patrimoniais. Então, eventualmente, se eu vender um imóvel, se eu vendo um veículo, né? Hoje, trazendo um contexto mais contemporâneo, se eu vendo bitcoins, então já falando aí das criptomoedas, um assunto
um assunto interessante, um assunto relevante. Então, o conceito de tributação hoje das criptomoedas não é o mesmo conceito, investir em criptomoedas não é o mesmo conceito de investir em renda fixa e variável, porque fiscalmente hoje a tributação ocorre como um ganho de capital, como nós vamos demonstrar daqui a pouco para vocês. Também eu pago imposto de renda no produto do capital, então a ideia de quando você pega um dinheiro e faz uma aplicação, né, esse dinheiro está rendendo juros, né, e efetivamente sem você se movimentar, sem você fazer muita coisa. Então esse conceito de produto do capital também vai gerar rendimentos e, consequentemente, vai gerar tributação sobre esses rendimentos. E, finalmente, todo tipo de ganho, todo tipo de renda que a pessoa física, que o contribuinte venha a oferir, também será tributado do imposto de renda, né? Então, por exemplo, aqui nas nossas discussões, inclusive nas próximas aulas desse curso, né, são os rendimentos aí de renda fixa e variável, né? São exemplos que vocês vão identificar na literatura. Aí vamos aos detalhes, né? Então, quanto que eu pago? Ok, então, Thiago, Roberto estão nos falando aqui de tributos, mas quanto que eu pago de tributos? Porque normalmente eu sei que eu tenho que pagar, mas o que eu pago, quanto que eu pago, que é o grande desafio, né? Então, o primeiro ponto é o salário. Então, salário, então, para quem é CLT, né, e aqui quando eu coloco o CLT, essa tabela, ou esse conceito se aplica também para quem é profissional autônomo, que recebe na condição de pessoa física, né? Você vai ter, existem tratamentos fiscais específicos, mas você vai ter desde o motorista do Uber, né, motorista de aplicativo que não tenha constituído um MEI, a gente vai falar do MEI daqui a pouco, mas também você tem o médico, o advogado, o engenheiro, né, que recebe na condição de pessoa física. Então, sobre o salário, né, ou outras formas de remuneração de trabalho, a tributação do imposto de renda segue uma tabela progressiva. Essa tabela progressiva, ela hoje, né, 2020, ela está com os mesmos parâmetros de 5 anos atrás. Então, os governos que passaram nos últimos anos, eles não corrigiram, o que é um absurdo, aí muito debatido e muito discutido este aspecto, não corrigiram essa tabela do imposto de renda. E, atualmente, então, essa tabela do imposto de renda, ela isenta de imposto de renda quem ganha mensalmente até R$ 1.900, chegando, para quem está ali no topo, né, da tabela, até os 27,5% de imposto de renda. Né? Então, esse percentual, essa alíquota, é o que nós chamamos de alíquota nominal. Então, é importante destacar isso, porque se você pega o seu salário e multiplica pela alíquota, não vai bater esse número, porque existe no cálculo do imposto de renda, o que a gente chama de parcela a deduzir. Também o pessoal chama de desconto do IR. Por que essa parcela a deduzir? Né? Esse conceito de parcela a deduzir é por conta das diferentes faixas. Então, teoricamente falando, quem ganha de 1.903 até 2.826, por exemplo, ele paga 7,5%, mas o 7,5% é só o que ultrapassa os R$ 1.903. Então, a discussão aqui, embora não seja tão simples, o problema é que, às vezes, tem gente que, não conhecendo esse conceito da tabela progressiva, por exemplo, R$ 1.800 por mês, e o chefe te dá um aumento e vai te pagar agora R$ 3.000, né? Quando você olha nessa tabela, poxa, meu imposto de renda vai dobrar, né? Vai sair de 7,5% e vai para 15%. Então, nem compensa eu ter esse aumento. É melhor continuar com R$ 2.800. Isso não é verdade, porque eu insisto, se você ganha R$ 2.800, você paga aí, ajustando, né, uma alíquota nominal na faixa de 7,5%, mas quando você vai para 3.200, o que você vai pagar de 15% é só o que é maior do que os 2.800. Então, que nesse caso, arredondando 3.200 para 2.800, aí 3.826, mais ou menos R$ 400. Então, o cálculo aqui, sem entrar em todos os detalhes, né, do modelo matemático, mas é importante ter essa noção de que essas alíquotas, elas são alíquotas nominais, mas eu preciso aplicar aí um desconto, um percentual que refere-se à mudança de faixa. Claro,
se você ganhou 100 mil, 200 mil reais por mês, né, então você vai ficar muito mais próximo dessa alíquota nominal de 27,5%, né, efetivamente, do que uma alíquota que nós chamamos de alíquota efetiva, de mais ou menos aí 20%, 16%, dependendo aí do seu salário. O próprio programa do imposto de renda, ele mostra essas taxas efetivas, mas é importante ter compreensão destas nuances. Tem uma página, um site ali na Receita Federal, que faz uma análise entre a alíquota essa nominal de 7,5%, 15%, 22,5% e a alíquota efetiva, considerando, inclusive, em relação aos salários, se você paga pensão, né, no caso, se tem despesa de educação, e aí se faz a comparação certinha entre a alíquota nominal, que é essa que está na tabela, e a alíquota efetiva, que é aquela que você efetivamente vai pagar sobre os rendimentos do seu trabalho, nos rendimentos salariais. Bom exemplo. Eu costumo mostrar isso em aula, porque o pessoal gosta. A gente faz ali, coloca ali, alguém paga 5 mil reais por mês de pensão alimentícia. Será que paga a mesma coisa de imposto de renda em relação àquela pessoa que tem o mesmo salário, mas não paga essa pensão? A alíquota efetiva vai ser menor daquele que paga, por exemplo, uma pensão alimentícia. Perfeito, Roberto. Você acabou de lembrar de duas coisas, né? Então, essa ferramenta da simulação, então esse cálculo que eu estou mostrando para vocês aqui, procurando explicar, né? Se alguém tiver interesse, o Roberto bem lembrou, né? Existe uma ferramenta da Receita Federal, é só procurar no Google, simulação, simulador de alíquota do imposto de renda, a própria Receita Federal tem lá qual é o percentual. E o outro ponto, né, que o Roberto já arrematou, né? Vamos colocar assim, que são as deduções. Então, é importante, quando a gente vai falar do imposto de renda, então, esse percentual, ele é aplicado sobre o salário. Mas quando eu falo salário, é em partes aqui o conceito de salário, porque como está nesse slide, o salário, na verdade, ele é descontado para efeito de base de cálculo do imposto de renda, das chamadas deduções admitidas pela Receita Federal. Então, exemplos de deduções que você pode abater desse valor pago de imposto de renda são as deduções oficiais, como o Roberto bem lembrou, pensões pagas, né? As despesas, por exemplo, de previdência, por exemplo, a previdência oficial. Então, essas, se você é empregado, você vai ter que pagar o INSS, a empresa vai descontar, não tem jeito, né? E a pensão, se você tem que pagar a pensão, como o Roberto bem lembrou, não tem jeito, você vai ter que pagar, então você vai descontar, né? E é claro, isso vai influenciar a base de cálculo do tributo. Só que aí, do ponto de vista de planejamento tributário, né, o que é um planejamento tributário, como eu disse? É, de maneira lícita, né, pagar menos tributos. Então, uma dica, entre outras aqui que nós elencamos, uma dica de planejamento tributário é, por exemplo, lembrar de registrar todas as deduções, além daquelas que vêm no Olerite, né, por exemplo, a pensão, como o Roberto bem disse, a contribuição previdenciária, outras deduções que a legislação tributária permite que sejam abatidas e que, às vezes, lá por um monte de compromissos, as pessoas acabam esquecendo de informar. São exemplos de dependentes, despesas médicas, despesas de instrução, o Roberto bem lembrou. E hoje você tem também alguns exemplos de doações que abatem o valor devido do IR, que são feitas direto na declaração do imposto de renda, doações, por exemplo, para o Fundo da Criança e doações para o Fundo do Idoso. Então, essa é uma forma, né, que você tem de pagar menos tributo, como o Roberto bem disse. Um outro exemplo é o fazer um PGBL, né? E esse assunto do PGBL, né, até eu sei que já surgiu essa discussão aqui no curso de finanças, né, os planos de previdência. E por que pagar o PGBL? Né? Então, para quem tem condições, né, geralmente, quando se põe na ponta do lápis, entre os vários tipos de investimentos, o PGBL vale a pena do ponto de vista fiscal. Né? Ele é uma boa ferramenta de planejamento tributário, sem considerar os atributos de investimento, né, que do ponto de vista fiscal, né, dinheiro no bolso hoje é mais dinheiro no futuro. E por que o PGBL é interessante? Né? Porque quando você paga o PGBL, desde que o valor ele esteja limitado a 12% do rendimento tributável, né? Então existe um limite do PGBL
se você ganha, vou colocar assim um número para ficar mais fácil, o arredondamento, R$10.000 por mês, é interessante que você aplique no máximo R$1.200 de PGBL, 12% do rendimento tributável. Quando você faz o PGBL, isso se torna uma despesa dedutível. Então, assim como a previdência oficial, assim como a despesa médica, isso se torna uma despesa dedutível. Que, é claro, é uma dedução hoje que quando lá daqui a alguns anos você resgatar aquele recurso, resgatar aquele valor, você vai pagar imposto. Só que do ponto de vista financeiro, você tem uma vantagem grande a depender principalmente do tempo e da forma como você estabelecer que nós chamamos de tributação desse produto PGBL. Então, existem duas formas de estabelecer a tributação do PGBL, que é o que a legislação e o mercado também chama assim, né? A tabela progressiva, que na prática, se você estabelecer que o seu PGBL será na tabela progressiva, quando você se aposentar ou quando você precisar sacar aquele fundo, você vai ter que pagar o valor que você sacou, aquele rendimento da Previdência, você vai pagar na mesma tabela do imposto de renda, só que aí você tem a vantagem da tabela regressiva, que é, geralmente, a recomendada, a mais vantajosa, porque do ponto de vista de finanças, não é nesse curso aqui não é só nesse curso que a gente está falando, que vocês vão ouvir essa história, quanto mais tempo você deixa o recurso, melhor do ponto de vista financeiro e melhor do ponto de vista fiscal. E na tabela regressiva, o imposto de renda, se você aplicar o dinheiro e resgatar no PGBL em 2 anos, até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto. Então não vai compensar, claro, você vai descontar sobre os 27 e vai pagar 35%, você vai perder dinheiro. Agora, se você deixar esse dinheiro no PGBL aplicado por no mínimo 10 anos, então o imposto de renda será de 10% sobre os rendimentos lá na frente. A vantagem aqui é óbvia, você reduz uma taxa de imposto de renda hoje de 27% e lá na frente você paga 10%. Né? Ainda que pague os 10% e efetivamente hoje você desconta os 27,5%, a vantagem sempre financeira, porque você deixa de pagar o dinheiro, deixa de pagar imposto hoje, num exemplo aqui hipotético, para quem ganha R$100.000, fazendo a aplicação de R$12.000 de PGBL, existe uma diferença de R$3.000 no imposto de renda, que não é pouca coisa, e esse R$3.000, se você deixar aplicado, né, em vários tipos de produtos, por 10, 20 anos, quanto de dinheiro isso não vai virar lá na frente? Então, ele vai pagar, só o rendimento desses R$3.000 vai acabar pagando o imposto de renda que você vai efetivamente ter que tributar o resgate do PGBL lá na frente. Importante discutir, aí também, eu acho que é legal, né, Roberto? Eu coloquei aqui, deixei essa é para você, né? Que também tem uma questão sucessória, né, no PGBL. Explica para a gente aí o que é essa... Não, aqui é interessante, além de se aplicar com dinheiro que não seria seu, né, mas seria imposto que você iria pagar, isso já é sensacional, ainda tem questões sucessórias. É claro que questões sucessórias de herança, isso é lá na frente, né, para quem pensa em sucessão e aí deixa de pagar, esse valor não entra em inventário, vai direto para os herdeiros, ou para nem herdeiro, pode ser para o beneficiário indicado lá no plano de previdência, enfim, essa e não paga imposto, tem um outro imposto, a gente paga tanto imposto, professor Thiago, até quando a gente morre, a gente paga um imposto, que hoje é o chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que hoje no estado de São Paulo é 4% sobre todos os bens que você tem. Quando você falece, você tem que pagar esse imposto. Então, até quando morre, a gente paga imposto. E esse tipo de planejamento sucessório vale a pena, porque você não vai pagar. Quer dizer, seus herdeiros não vão pagar esse valor, vão receber herança sem o ITCMD. E não vai entrar em inventário, não vai gastar com advogado, e etc. Então, são boas vantagens aí para se pensar nisso. Perfeito. Não, eu acho importante também lembrar, né, Roberto, porque, de novo, talvez quem está aqui fazendo o curso aqui é mais jovem, né, não está pensando ainda nos bens dele, né, ainda vai criar o patrimônio.
Mas também não custa nada dar essa dica para os pais, dar essa dica aí, né, para quem você talvez já esteja, vou falar, ninguém está desejando isso, tá? Mas você já está de olho na herança, né? Então, porque aí é o tipo de dica que vale a pena, né, avaliar se vocês se relacionam com pessoas que não conhecem, né, nada do que às vezes a gente está falando aqui no curso, não só na nossa aula de tributos, no curso de maneira geral, também lembre-se de espalhar esse conhecimento, tá? E a última dica sobre essa questão do PGBL é não confundir os dois principais produtos de previdência, aí que a gente chama de PGBL, e o VGBL. O VGBL, embora a sigla seja parecida, do ponto de vista fiscal, o VGBL não é dedutível, tá? Então pode até ter vantagem em termos de produto financeiro, aí algum tipo de vantagem, mas do ponto de vista fiscal, o VGBL não tem dedutibilidade, então tem que tomar bastante cuidado ao optar por esse produto, o VGBL, que ele é tratado mais como de fato, uma aplicação, um seguro, né, do que em relação ao PGBL. O VGBL teria mais o aspecto sucessório, né? Uma outra discussão aqui interessante na questão do imposto de renda, que também é bastante comum para quem atua nessa área, é a questão das alternativas de rendimento, né? Porque quando eu estou falando que você paga 27,5% sobre o seu salário, então, geralmente, o pessoal nos questiona, mas, Thiago, não posso fazer um por fora, né? Então, esse por fora, formalmente falando, hoje em dia, por exemplo, é constituir um MEI, né? Um microempreendedor individual. E aí, quando eu coloco, né, você constitui o MEI para quando você tem rendimentos que não configurem trabalho. Embora a gente venha acompanhando aí até por uma organização, tem muita gente hoje prestando serviço para a empresa com MEI, né, na verdade, o tal da pejotização. É importante saber ou salientar que a pejotização é ilegal, né? Então, se eu tenho frequência de trabalho, eu cumpro horário, eu tenho subordinação, eu não posso ser MEI. Isso daí é relação de trabalho em que a legislação ela estabelece a necessidade de vínculo CLT, né, como a gente discute. Agora, eventualmente, você presta serviço, um serviço eventual, ou você faz lá o venda do produto fora do escopo do seu trabalho, você pode constituir o MEI. A vantagem do MEI é que a tributação é fixa, né? A tributação do MEI, na atividade do MEI, gira um pouco mais hoje de R$50 por mês. Só que tem que tomar bastante cuidado, e é uma discussão aqui que vale um treinamento inteiro sobre isso, porque no MEI, o rendimento do MEI ele não é 100% isento, como alguns acreditam, né? Então, existem algumas regras em relação ao rendimento do MEI, em questão do imposto de renda da pessoa física. Na prática, cerca de 32% do que você faturar no MEI, se você não mantém uma contabilidade, e poucos MEIs acabam fazendo uma escrituração contábil, 32% que seria considerado um rendimento isento, né? Enquanto o restante do seu rendimento, ou do lucro da atividade, poderia vir a ser tributado, né? Então tem que se tomar bastante cuidado com isso, né? O Roberto lida bastante com essas questões também de pejotização, né, Roberto? É verdade. O risco é grande, não só para o MEI, mas especialmente para o MEI, mas também para aquelas que adotam sistemática de simples, ou seja, eu abro uma empresa normal, não uma MEI, uma empresa mesmo, uma sociedade no simples, também tem risco tributário, trabalhista, mas tributário especialmente porque a Receita Federal pode descobrir essa relação de trabalho e lavrar o auto de infração, cobrar multas. E isso, você pensou em fazer uma economia e você trouxe um problema para ser solucionado. Então, tem que pensar muito bem para fazer qualquer um desses supostos aí, planejamentos, né? Digo supostos para quem tem relação de emprego e abre uma MEI ou uma empresa no Simples para tentar economizar alguma coisinha, porque pode dar problema. Perfeito, Roberto. O MEI, na verdade, hoje, eu citei o exemplo do MEI, né? É muito importante que você comentou, né? Porque o MEI hoje é algo que cada vez mais as pessoas conhecem e sabem que é relativamente fácil abrir o MEI, né? Só que da mesma forma que existe, então, esse problema da pejotização no MEI, não é só a questão do MEI, muito bem lembrado pelo Roberto, também outras formas de atuação empresarial, simples, lucro presumido, sociedade simples, sociedade limitada, né, empresa individual, EIRELI, também tem esse problema que tem que se tomar bastante cuidado sobre a pejotização, né? Então, claro que aqui a nossa orientação,
apresentar a vantagem, né, o planejamento tributário. Então, talvez abrir o MEI pode ser interessante para pagar menos imposto de renda, se fazer bem feitinho, né, mas tem que tomar cuidado para observar os limites da legislação. E aí, o Roberto aproveitou, né, obrigado, né, pelo link, Roberto, né, de novo, né, o material a gente combinou junto, mas a fala não, né, então, a fala aqui não é um ensaio, né, nós estamos sendo espontâneos aqui na fala. Então, eu acho que é importante também falar dessa questão de abrir a empresa, né? Então, o Roberto reforçou essa questão da pejotização. E aí, a pergunta, né, que viria como consequência da observação do Roberto mas te compensa abrir uma empresa, né? Então, aqui eu coloquei alguns números para mostrar para vocês, desde que não configure a tal da pejotização, né? Então, por exemplo, até nesse novo normal, nesse trabalho em office, em mudanças de demandas empresariais, hoje talvez você preste serviço, né, para uma empresa, né, com salário de 10 mil reais, e você combina com o chefe e fala, olha, vamos combinar o seguinte, eu não cumpro horário, eu presto serviço, mas fora do horário, sem a subordinação, sem que ter que marcar ponto, a gente faz um contrato de trabalho aqui, um contrato de serviços de 1 ano, eu abro uma pessoa jurídica e você me paga 15, né? Então, ou seja, estou aumentando aí em 50%, olhando aqui do ponto de vista do rendimento. Quando a empresa põe isso na ponta do lápis, a depender de alguns parâmetros, é verdade, mas, por exemplo, para a empresa, olhando o anual, né, de novo, hoje a empresa paga hoje 10 mil reais de salário para o empregado, pagaria aí o proporcional 15 mil vezes 12, né, então pagaria, aí nós estamos falando de 60 mil reais, efetivamente, 60, me perdoe, né, 180 mil, um contrato anual, 64 meses. Quanto que a empresa ganharia de dinheiro, né? 180 mil no ano, tá? Fazendo a conta certa aqui. Se a empresa, pagando um salário de 10 mil reais pelos encargos trabalhistas, né? O número tá aí, pelos encargos trabalhistas hoje, só os principais, né? O fundo de garantia, a contribuição previdenciária, o custo da empresa hoje, o empregado que tem um salário de 10 mil reais, por ano, dá 182 mil reais. E aqui está entrando na conta o 13º. Se a empresa pagasse nesse contrato os 180 mil reais PJ, né, como a empresa pode tomar créditos tributários, que é o caso aí especificamente do PIS e COFINS, a empresa teria um custo pagando PJ de 163 mil, o que dá uma vantagem para a empresa de 19 mil reais. Na visão do empregado, no entanto, olha que interessante, né? Se você faturar 15 mil reais e nessa conta não está entrando o que talvez você pagaria para um contador, tá? A parte de serviços, a parte administrativa. Mas se você emitisse uma nota fiscal 15 mil reais por mês, que daria 180 mil reais por ano, descontando impostos e encargos, que também existem encargos na condição de uma empresa do Simples, você teria um ganho de quase 50 mil reais, de quase 48 mil reais, né? Os números parecem, às vezes, até exagerados. Isso é baseado em simulações, que também vocês encontram vários exemplos aí de PJ, CLT na internet. Cuidado, desde que não configure pejotização, desde que aquilo de fato seja uma prestação de serviço, por isso que é tão importante quando a gente, aqui a FECAP, nessa própria atividade de conexões empresariais, né, se fala bastante de empreendedorismo, por isso que é importante o empreendedorismo, até do ponto de vista fiscal, existem muitas vantagens de você ser autônomo, né, e aqui, desde que formalizado corretamente, pagando os impostos todos direitinho, né, existem vantagens fiscais relevantes. Bem, além da tributação sobre o salário, né, e, de novo, são várias as formas de salário aqui, empregado, remuneração como MEI, remuneração aí mesmo como PJ, como o Roberto bem lembrou. Uma outra hipótese de pagamento de tributos é o ganho de capital, né? E o ganho de capital, ele ocorre de vez em quando a gente fala de imóveis, de vez em quando, eventualmente, quando eu falo até de bens móveis, né? E quando eu falo bens móveis, exemplo de veículos, mas ele pode acontecer com mais frequência quando, por exemplo, eu falo de criptomoedas, né? Quando, por exemplo, eu falo de câmbio, né? E também um outro exemplo relevante aqui, quando eu falo de câmbio. Neste caso,
neste caso, a tributação sobre o ganho de capital, ela vai ocorrer dentro de uma regra diferente lá do que a gente vai falar de renda variável e renda fixa, né? Que aí a tributação, embora a gente está falando também de um produto, você também tem ganho na compra e na venda, mas lá o conceito é diferente, tá? Então, no caso de operações de ganho de capital, hoje a tabela de imposto de renda sobre o ganho de capital, ela é em função do valor do ganho, né? Começa em 15%, que acaba sendo mais comum para ganhos que até 5 milhões de reais, e chega até 22,5% sobre os ganhos de capital, né? O importante é que o valor desse ganho, né, ele é calculado e deve ser pago espontaneamente pelo contribuinte. Então, para quem vendeu um imóvel e teve ganho, respeitando aí umas regras de isenção e de cálculo, você que vai ter que recolher o DARF, a guia, e mandar esse dinheiro para o governo. Vendeu a criptomoeda, né? Se você, claro, opera um mercado de criptomoedas, você tem uma carteira virtual de criptomoedas, quando você vender, você vai declarar, e a Receita Federal hoje recebe informações, né, das operadoras, inclusive, de criptomoedas, foi publicada uma norma aí recentemente, e você vai ter que declarar o seu ganho, respeitando aí as regras que eu vou apresentar para vocês, né? Então, a primeira regra, né, de pagamento de imposto sobre o ganho de capital. A primeira regra, quando eu falo aí, né, do ponto de vista de planejamento tributário. A isenção que existe quando o ganho ele é inferior a 35 mil reais. Né? E essa é, claro, dependendo da situação, você não tem muito o que gerenciar. Dependendo da situação, né, você pode gerenciar. Então, por exemplo, uma situação de um operador de criptomoedas. Alguém que compra e vende criptomoedas em valores bastante expressivos mensalmente. Né? Uma dica simples se você for vender essas criptomoedas, você no mesmo mês, né? Então, você vender até 35 mil reais. Né? Então, efetivamente, não operar, né, acima disso. Se você vender até 35 mil reais por mês, independente do seu ganho, você vai ter aí a isenção para efeito de imposto de renda. Se você vender 35 mil reais e 1 centavo, você vai ter que oferecer a tributação, o seu ganho. E o que é o ganho aqui, Thiago? O ganho é a diferença do que você pagou e do que você vendeu. Né? E aí, quando a gente fala aqui em compra e venda, financeiramente. Né? Então, efetivamente, o que você desembolsou e aquilo que você está recebendo. Claro, um exemplo, até no material, está citando veículos, né? Veículo geralmente desvaloriza, mas nada impede lá de você fazer um bom negócio na compra e na venda de veículos. Então, também você vai ter tributação sobre o ganho de capital se você conseguir vender por um preço superior ao que você pagou. Então, insisto, se você se a operação for inferior a 35 mil reais, não existe o ganho de capital. Se for superior a 35 mil reais, você terá aí que observar a referência do ganho de capital. Outra isenção que existe para o ganho de capital, bem específica, mas inclusive isso é bastante comum para quem opera no mercado imobiliário, são as isenções previstas na venda de imóveis. Então, eventualmente, você tem recurso, ou conhece alguém que tem recursos, e vende um imóvel, compra e vende, ganha, tudo bem que o mercado não está, essas coisas, e vende imóveis e ganha dinheiro nessa operação. Né? Então, saber que, a depender do valor dessa operação, desse ganho, há o imposto de renda de 15% no caso da venda de um imóvel. Né? Isso fora o ITBI, né, né Roberto? Fora o ITBI. Né? Então, 15% você vai ter na venda. Claro, gente, se você está ganhando bastante, você talvez vai pagar bastante dinheiro, mas bastante de imposto, mas porque você ganhou bastante. Né? O problema é quando você calcula o ganho sem saber que não vai pagar imposto. Né? Então, o maior mal nesse caso, por exemplo, na venda de imóveis, é quando a pessoa negocia um preço, negocia um valor
com alguém, preciso vender um terreno, preciso vender um imóvel, e só descobre depois, lá quando vai fazer a declaração, ou quando vai conversar com o contador, ou com o advogado, aí só então descobre que tem que pagar o imposto, né? Só quando vai lá no cartório, lá que o cartorário fala, puxa, agora você vai ter que pagar o imposto, caramba, não sabia disso, né? Então, esse é o pior, né? Isso já aconteceu com um cliente nosso, viu, Thiago? Diga, Roberto. Já aconteceu isso com um cliente nosso aqui do escritório. De repente ele apareceu, olha, vendi, agora tem que pagar o ganho de capital. Eu falei, pois é, você tem. E ele não computou isso no preço que ele gostaria de receber líquido. E teve um prejuízo grande, porque ele só foi lembrado pelo contador quando tudo isso chegou lá. Então já estava fora do prazo, já pagou multa de mora. Pior ainda, né? Viu? Pior do que pagar o imposto é pagar o imposto mais multijuros, né, Roberto? Multijuros. É um exemplo excelente, o que você falou é um exemplo excelente. Então, gente, aqui, só para primeiro que saibam vocês que existe, né, sobre alienação de bens, esse ganho de capital. Então, insisto em dizer, o ganho aqui é a diferença do que se paga e do que se recebe, né? Só que para esse caso de imóveis, existem as isenções, né? São principalmente duas isenções. Então, quando a alienação ela for inferior ou igual a R$440 mil do único imóvel, que é claro, nós estamos falando nesse caso, não é alguém que ganha dinheiro comprando e vendendo imóveis, né? Então, é a pessoa que tem um imóvel, precisou vender e para comprar um outro imóvel, por exemplo, ou vai resolver mudar de aluguel, fez as contas lá de planejamento financeiro. Então, nesse caso, se isso acontecer, o valor for inferior a R$440 mil, difícil encontrar hoje em dia imóveis por esse valor inferior, né? Mas se isso acontecer, desde que não tenha ocorrido uma operação nos últimos 5 anos, então, nesse caso, não haveria a tributação. E você também tem a isenção para a reaplicação do dinheiro. Então, se eu vender um imóvel e esse dinheiro que eu realizei do imóvel, eu reaplicar integralmente, tem que tomar cuidado que se eu peguei metade do dinheiro e apliquei, metade eu gastei, né? Se eu reaplicar integralmente esse ganho, né, e deixar esse dinheiro lá no prazo aí de 180 dias, então, nesse período, não haveria a tributação do ganho de capital, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado também com essa regrinha, essa exceção aí em relação ao imposto de renda. Pode falar. Essa segunda regrinha também, você só pode usar isso a cada 5 anos, né, professor? Só pode usar a cada 5 anos, é verdade, importante destacar. Essa segunda regra. Eu vou aproveitar aqui. Boa, Roberto. Se você quiser responder a pergunta, você conseguiu ler? Iracema, ela pergunta, atualmente eu sou funcionária pública vinculada ao RPPS e prestei serviço como professor tutor vinculado ao regime geral da Previdência. Pensando no imposto de renda e na contribuição previdenciária, indicaria que fosse aberta uma MEI para a cobrança dessas aulas? Boa, Roberto. Essa é uma pergunta, Iracema, bem interessante e ela é incomum. Eu vou responder para você o seguinte, se você é servidor pública federal, é aí que está. Servidor público, a legislação federal impede a constituição de MEI. Para quem é servidor público. A legislação estadual ou municipal vai depender do estado, vai depender do município. Isso é uma pergunta bastante comum. Existem muitos MEIs, até chega esses casos no NAF, existem muitos MEIs que só têm problemas justamente por essa questão de ser servidor público. Tá? Então, o federal, a legislação veda expressamente a constituição do MEI. Se for, dependendo do seu caso, se for estadual ou municipal, aí precisa consultar, não sei de cabeça, de maneira geral, né? Mas precisa consultar a legislação estadual ou municipal para se certificar se a legislação permite a formalização do MEI, tá? Só que aí tem que tomar cuidado também, quando a gente fala do professor tutor, tudo depende da forma como esse serviço ele é prestado, né? Então, existe até o MEI que seria aí um instrutor autônomo, né? O instrutor autônomo, de maneira geral, existe até essa atividade prevista no MEI. Mas quando você entra numa discussão, a depender do contratante do serviço, né? Porque o contratante do serviço pode entender que esse é um serviço técnico, né? E serviços técnicos, regra geral, contador, advogado, engenheiro, consultor, né? Instrutor,
quando eu falo instrutor aí de ensino regular, por exemplo, então eles estão fora do alcance do MEI. Aí tem que tomar cuidado também se o contratante ele vai admitir pela atividade ou pela forma como essa atividade é desenvolvida, se ele vai admitir essa contratação como um MEI, tá? Alguns têm admitido, mas de novo, às vezes de maneira até indevida aí para reduzir carga tributária, tá? Então, uma boa pergunta aí. Esse cuidado e também o cuidado com a pejotização, né? Se isso essa prestação de serviço não é realmente um trabalho que deveria ser CLT, por exemplo. Perfeito, acho que excelente, Roberto. É o caso, assim, de novo, né? Existe o ensino regular, né? Vou pegar o exemplo da FECAP, né? Existe o ensino irregular, graduação, os cursos de mestrado, né? Que esse ensino regular, a contratação CLT, mas como é claro, aí é um tipo de ensino que a gente chama de ensino não regular, curso de extensão, curso de lato sensu, inclusive pós-graduação, que você vai lá, ministra aula por um período curto e depois você não tem mais vínculo, né? Então, nesses casos, até existe a possibilidade de você estar na condição de PJ, né? Mas isso é importante pela atividade aí, como o que é esse tutor, né? Mas eu acho que são vários aspectos aqui, bem lembrado, Roberto. Muito obrigado. Roberto tá, né, de novo, eu acabei ficando com a fala, né, Roberto? Eu sei que você tocaria aqui, né, mas pelo que a gente combinou, o Roberto, advogado, tá lá para dar as observações aí legais, né, da minha fala aqui. Muito obrigado pelo seu auxílio. Bem, indo aí para alguns itens aí finais, né, na parte da tributação. Então, agora, a questão da aplicação, falamos da tributação sobre o salário, falamos da tributação, então, sobre ganho de capital, tributação sobre aplicações, né, sobre a tributação sobre renda fixa, ou produto do capital, como eu chamei antes. Então, existe tributação também sobre a renda fixa. A renda fixa, né, geralmente, para quem, dependendo do tipo de produto que se opera a renda fixa, então, essa tributação que vai influenciar, é claro, principalmente no ponto de vista de finanças, as projeções que vocês vão fazer de rentabilidade dos produtos, dos vários produtos bancários, e comparando com os produtos não bancários que vocês têm à disposição, do ponto de vista de investimento. Mas o que é importante saber? Então, primeiro, que as aplicações de renda fixa, elas são tributadas, e a tabela, ela é uma tabela regressiva, ou seja, então, você vai pagar, diferente da tabela progressiva, né, do ganho de capital, que quanto mais você ganha, mais você paga, aqui é uma tabela regressiva. Então, só que é uma regressividade baseada também, parecido com o PGBL, tá? Embora os prazos são diferentes, é uma regressividade baseada em tempo, né? E qual que é a dica de ouro aqui, né? Então, quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos você paga de imposto. Então, uma aplicação que você movimente, resgate em até 180 dias, até 6 meses, você vai pagar de imposto de renda sobre esses rendimentos 22,5%. Se você manter esse recurso aplicado por pelo menos 2 anos, acima de 720 dias, você vai pagar o imposto mínimo aí do ponto de vista da tabela, tá? De 15%. Esse tributo, ele é calculado e recolhido pela instituição financeira, por exemplo, que administra a aplicação de renda fixa, então ele já é calculado e retido, né? Lá no imposto de renda da pessoa física, ele entra com o que nós chamamos de tributação exclusiva, então você não vai pagar mais imposto de renda por aquilo que já foi pago na aplicação, mas também não vai poder descontar, né, do imposto de renda devido àquilo que você pagou da aplicação. Então, é o que a gente chama de imposto de renda exclusivo na fonte. Isso é importante. O banco, por exemplo, né, uma instituição financeira, no caso de um produto de renda fixa, ele vai calcular esse imposto no momento que você resgatar, sacar o dinheiro, ou a cada 6 meses, que é o que nós chamamos de come-cotas. Então, a cada 6 meses, em função do rendimento, como a renda, o conceito de renda fixa é que se tem rendimento, efetivamente a posição financeira não deve se alterar. Então, a tributação ela vai ocorrer e vai tirar um pouco sobre aquele rendimento, vai tirar já um pouco de imposto de renda a cada 6 meses. O cuidado, né, que tem que se ter, portanto, é que no momento que eu vou projetar
juros sobre juros, rendimentos sobre rendimentos, né? Se você faz uma aplicação hoje, projeta manter esse recurso na renda fixa em 6 anos, em 5 anos, um exemplo aqui exagerado, então eu tenho que lembrar que nessa projeção do fluxo de caixa você vai ter reduções, né, em função da taxa aplicada para o rendimento, você vai ter reduções referente ao que a gente chama de come-cotas. E lá na frente, né, ou antes de você resgatar fora do prazo aí que você estimou de resgate, você também vai pagar o imposto de renda, a instituição ela vai pagar o imposto de renda. Então, quais são as dicas no caso de renda fixa? Né? Quais são as principais orientações? Quais são as principais orientações para quem vai fazer esse tipo de produto financeiro? Então, evitar mudar de aplicação, né? Porque aí acaba sendo lógico se a tributação ela ocorre menor para um prazo de 2 anos, então toda vez que eu mudar, agora eu não gostei desse retorno, vou tirar desse produto aqui, vou passar para esse produto de renda fixa. Então, toda vez que você mudar, vai reiniciar esse prazo para cálculo do imposto de renda. De novo, você vai ter o rendimento, só que se você mudar, você vai ter um rendimento menor, porque o imposto de renda será maior. Então, lembre-se sempre do planejamento tributário. Pagar de maneira lícita, menos tributo é sempre mais vantajoso. Outro ponto da renda fixa, porque quando eu mostrei aquela tabela, então aquela é uma tabela geral de tributação da renda fixa, mas existem produtos, vamos dizer assim, existem exceções, tá? Então existem exceções em relação à tributação da renda fixa. Né? Então, por exemplo, produtos lastreados no agronegócio ou em crédito imobiliário, então esses produtos eles são isentos de imposto de renda. É claro, eu vou comparar com a rentabilidade desse produto com outros produtos que são tributáveis, né, de imposto de renda, e o valor líquido, né, um pode dar mais rendimento, só que aí descontando o imposto de renda, ainda assim o rendimento é maior do que um produto de LCA ou LCI, por exemplo, então eu tenho que projetar. Isso tudo não dá para dizer que por ser isento, ele é melhor sempre. Essa afirmação, ela é meio falsa, né? Então, ela é um fake news. Agora, a tendência, a depender efetivamente aí do produto, do portfólio de investimento, a tendência é que produtos isentos, né, nesse caso de renda fixa, a depender logicamente do produto, ele pode oferecer vantagens, né? Ou você pode ter um mix de produtos entre tributados e não tributados. Outro exemplo de aplicação isenta, né, por aí a poupança, né, mas de novo, a poupança dentro do que vocês estão estudando aí é o pior, sem entrar nos detalhes aí de vantagens, né, me limitando aí aos aspectos tributários, mas a poupança é um dos piores produtos financeiros em termos de rentabilidade. Mas, e é isenta, né, professor? Ela é isenta, isso, mas ela é isenta. O fato de ser isenta não significa necessariamente que é uma escolha, tá bom? Também, só sobre esse produto, né, de renda fixa, interessante que hoje, como vocês sabem melhor do que a gente, inclusive, a Selic está bem baixa, né, próximo de 2%, mas, primeiro, nem sempre foi assim, talvez nem sempre seja assim, né? Então, por isso que é importante saber da tributação de produtos de renda fixa, né, embora não seja o queridinho agora. E outra questão importante para a renda fixa, para manter investimentos em renda fixa, é que renda fixa é aquele primeiro porto seguro que vocês aprenderam aí ao largo desses dias. Então, seria sempre importante manter uma parte, aí depende de cada tipo de investidor, enfim, mas em renda fixa é bom manter alguma coisa em renda fixa. Isso não é nem tributário, né? Mas por isso que é importante saber a tributação desse produto. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Vou aproveitar a sua fala, Roberto. Eu vou responder uma pergunta aqui que nos foi passada, acho que, mas ainda falando, isso acho que a pergunta está relacionada à questão do ganho de capital. A da Elaine, né? Por que as pessoas questionam se podem passar o imóvel pelo valor venal ou próximo dele numa negociação? Essa é uma boa pergunta, Elaine. Eu vou falar assim. Na venda, numa negociação de um imóvel, né, o valor que deve passar, como você disse, ou seja, o valor que deve ser registrado
legalmente falando e fiscalmente falando, é o valor real, né? Então, é o valor que foi acertado de venda. Qualquer coisa diferente disso está errado, Elaine. Então, vamos lá. Né? Se eu comprei um terreno por 100 mil, vou colocar números, comprei um terreno por 100 mil e vendi por 1 milhão, qual é o valor que vai lá para o cartório de venda? 1 milhão, ponto. Eu vou pagar imposto dos 900 mil. Se eu declarar um valor diferente deste 1 milhão de reais, o que eu estou fazendo não é planejamento tributário, o que eu estou fazendo é sonegação fiscal. Né? E é claro, se a pessoa quer assumir o risco da sonegação fiscal, ela vai assumir o risco de ser fiscalizada, de ser autuada. Né? Então, uma forma, né, que muitas vezes alguns tentam ludibriar o fisco é usar como referência, como você disse, o valor venal. Ou seja, eu vendi por 1 milhão, mas o valor lá que geralmente se negocia, conceito de valor venal, é o próximo do conceito, 800 mil reais. Aí eu passo por 800 mil reais. De novo, isso está errado. Né? E a implicação disso é que você vai ter problemas tanto para o imposto de renda, o ganho de capital, como o Roberto também lembrou aquela hora, né, Roberto? Eu tenho o ITBI, né? E isso, mas como é que o fisco vai descobrir? Né? Então, não é o foco aqui do treinamento, mas o fisco tem condições de descobrir isso por cruzamento de informações bancárias e por aquilo que nós chamamos do imposto de renda da pessoa física, que é o acréscimo patrimonial. Né? Porque se você começou o ano com R$0 na conta, nesse exemplo hipotético que eu apresentei, e terminou o ano com R$1 milhão na conta, porque você vendeu um terreno por 800 mil, opa, tem alguma coisa que não está casando. Como é que você vendeu por 800 mil, mas terminou com R$1 milhão na conta? Tá bom? Então, isso é o que a gente chama de dinheiro sem origem também, né? O problema, além do auto de infração que pode vir da prefeitura, porque não pagou o ITBI, se for um imóvel urbano, se for um imóvel, quer dizer, além desse problema da prefeitura, pode ter problema com a Receita Federal, que vai cobrar com multa de 75%, então deixou de ser pago, e além disso vai ficar sem origem esses 200 mil que o professor Tiago mostrou. E aí a Receita Federal vai falar, olha, o que é esses 200 mil sem origem? Não vai cobrar alíquota de 15%, vai cobrar alíquota de recurso normal que você não declarou, que é 27,5%, com multa de 75%, mais Selic. Ou seja, você vai criar um grande problema. A verdade é essa. Perfeito. E aí a Eliane complementou. Eliane, então, que aí você complementou na questão da declaração reajustada. Não, Eliane, não pode. Né? O conceito no imposto de renda da pessoa física, pego esse exemplo do terreno. Se eu paguei 100 mil reais, na minha declaração do imposto de renda da pessoa física, aquele valor de 100 mil reais vai ficar na declaração para sempre. Só vai mudar aquele valor se eu vender. E aí vai virar dinheiro. Eu não posso, isso é proibido, tá bem definido na legislação. Eu não posso reajustar na declaração do imposto de renda da pessoa física o valor de mercado ou valor venal. Né? Por quê? Porque o ganho de capital, e esse é o objetivo, né? O fisco não permite que exista esse reajuste, porque o ganho de capital é a diferença justamente do que é pago e do que é vendido. Não é a diferença do que é vendido e do valor de mercado. Né? E por isso que existe a perspectiva, né, de que na declaração do imposto de renda da pessoa física, você obrigatoriamente deve deixar bens, mesmo aqueles que são valorizados, né, você deixa esses bens ao valor de custo. Algumas aplicações financeiras, vou citar o exemplo, aí acho que até fazendo o link já para finalizando a nossa atividade, o próprio conceito de ações. Né? Então, para quem já comprou ações e recebeu lá o extrato de corretagem das ações, o valor que vai naquele extrato de ações, não estou falando aqui de atualização para quem tem renda variável, ele mantém o valor que você pagou, não é o valor de mercado, a flutuação, né? Porque se você comprou ações, você comprou só ação e não é tributado aí na livre de mercado, você mantém aquele valor de custo. E você vai atualizar e oferecer a tributação quando você vender. Né? Então, você não faz ajustes, né, a valor de mercado. Então, assim, a sua pergunta é excelente, Elaine. E é justamente excelente porque tem muita gente que faz errado, né, ou efetivamente não conhece as regras, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de avisar isso.
E só para concluir da renda fixa, tá? Depois a gente vai deixar 10 minutinhos aí para renda variável. Também lembrar em relação a essa questão do prazo. Então, como eu disse, a dica principal sobre aplicações de renda fixa é manter o dinheiro parado, ou seja, na aplicação por pelo menos 2 anos, para pagar menos imposto de renda. E também, uma outra dica importante é manter parado, porque além do imposto de renda, a depender da movimentação financeira, existe a tributação da IOF, né? E aí o imposto, o IOF, ele é aplicado quando você tem saques ou movimentos aí dessas aplicações num prazo inferior a 30 dias, né? Aí existem maneiras diferentes de estabelecer a base de cálculo, mas regra geral, se eu fiz o aporte de dinheiro, depois 3 dias depois saquei o dinheiro, né? Além de, dependendo, claro, talvez nem vai ter rendimento, mas você vai ter que pagar IOF sobre essa operação, né? E aí a alíquota, a depender aí do percentual sobre esse prazo, né, sobre esse ganho, né, então a alíquota do IOF pode ser bastante significativa, tá? Então, de novo, eu coloquei aqui a alíquota de 96% sobre a rentabilidade, ou seja, sobre o que você eventualmente ganhar sobre a aplicação nesse curto período, ou sobre um valor fixo estabelecido, dependendo do tipo de produto financeiro estabelecido pela legislação, não sobre o que você aplicou, tá bom? Pelo amor de Deus, não confundir essa questão da IOF. E, finalmente, gente, né, a gente acabou avançando um pouquinho aqui, até para deixar também uns minutos finais para as perguntas, é a questão da renda variável, né? Então, vocês terão, acho que as próximas aulas, inclusive, serão focadas em renda variável também, né? O professor Márcio vai acompanhar aí 2 debates nesse curso. Pode ser que os professores vão abordar também esse assunto, né, com um pouco mais de detalhe dentro dos produtos financeiros, mas como a nossa intenção era mostrar aí os aspectos tributários, né, do ponto de vista aí de finanças pessoais, aí, principalmente relacionados aí para quem faz investimentos ou para quem tem curiosidade sobre o assunto. Então, a tributação sobre a renda variável, ela ocorre para aqueles que negociam, né? Então, negociam as ações, mas aí nós estamos falando aí de uma frequência maior dessas operações. Então, essa renda variável, que ela é tipificada, inclusive na declaração na própria declaração do imposto de renda da pessoa física, tem uma ficha específica para informar os rendimentos de renda variável, né? Então, existe todo um conjunto de regras que aqui a gente não consegue entrar em todos os detalhes, mas, como regra geral, a renda variável. Então, para as operações normais, né? Então, aquelas operações normais, aquelas que eu faço, eu compro hoje, daqui a um tempo eu vendo, né? A tributação é de 15%. Né? Essa tributação de 15%, que vai ocorrer e é pago pelo contribuinte, você vai calcular, você vai declarar, né, esse rendimento e vai recolher o DARF, então, e efetivamente, e se eu não declaro, Thiago, e se eu não faço isso? Bem, é importante saber que para as operações envolvendo aí renda variável, quando ocorre lá na corretora a venda, a transação, né, de títulos, existe uma retenção de 0,005%, é um valor mínimo, né, de imposto de renda, que é também conhecido aí como dedo duro, né, o mercado chama de dedo duro. Então, esse dedo duro é justamente uma forma que a Receita Federal tem de saber que você vendeu, né? Então, não dá para simplesmente alegar que você esqueceu, né? Então, o fisco ele tem condições de saber que você, como operador, né, de renda variável, você vendeu, e porque ele, um pedacinho bem pequenininho daquela operação, ele reteve a título de imposto de renda. Então, para as operações normais são 15%, para as operações de day trade e fundos imobiliários, o percentual já é maior, então, efetivamente, aí, a tributação é maior, então a rentabilidade para compensar também teria que ser maior, né? Que a alíquota é de 20%. Sendo que para as operações de day trade, essa retenção de R, ela já é maior, de 1%, né? Então, o fisco garante, ele garante uma antecipação maior de tributo, e para fundos imobiliários, aí é igual, semelhante aí às operações normais, a retenção é de 0,05%, né? Então, esse tributo,
como eu disse, em regra geral, então quem apura, quem declara, né, uma parte aí complicada da declaração do imposto de renda, inclusive, é feita pelo próprio contribuinte. Quais são as principais dicas aqui, né? Então, no caso de renda variável, para as operações normais, então para quem ofere renda de renda variável, você vai pagar, a princípio, 15% de imposto sobre o ganho. Mas há uma isenção, e é uma isenção super importante para quem opera renda variável, que é uma isenção de operações até R$20 mil por mês. Então, mais ou menos como eu falei do blockchain, mas aqui a renda variável talvez seja mais frequente isso, para quem vai operar ou para quem vai se dedicar a atuar nesse mercado. Porque se você vender no mês R$20 mil e 1 centavo, de novo, aqui no slide eu coloquei, tá, veículos, me perdoe aqui, tá, é a venda de ações, né? O veículo era do outro. Mas aqui, mas o valor tá dentro da referência. Para quem vai vender R$19 mil por mês e tiver um ganho, né, um ganho de 1.000, ganho de 10 mil, né, esse ganho ele é isento. Então, o que vale aqui não é o ganho, então é R$21 de volume de operações. Né? Então, a ideia aqui, o fisco entende para quem vende, né, negocia títulos de renda variável até R$20 mil por mês, é considerado um pequeno investidor e, portanto, a tributação é isenta. Se você operar mais de R$20 mil, no entanto, o ganho vai ser integralmente tributado. Não só o que excede, integralmente tributado. Então, a dica, isso geralmente é uma demanda muito grande que quem opera, por exemplo, em renda variável, é a Receita Federal disponibilizar um programa, né? Hoje eu tenho uma ficha na declaração do imposto de renda da pessoa física para declarar a renda variável, mas não existe um programa específico para isso. Existe um programa para o ganho de capital, existe um programa lá que a gente chama de livro caixa, mas não existe para renda variável, né? Mas você deve ter uma planilha, uma caderneta, como a gente costuma dizer, onde você vai controlar, e a dica é essa, né? Se você opera todo dia um pouquinho em renda variável, uma dica importante é tentar controlar, e quando chegar no final do mês, está vendo que está chegando próximo do 20 mil, para de operar, né, para que aquele rendimento seja isento, e aí no mês seguinte você volta a realizar títulos em renda variável. Uma outra... brinca, né, professor? Desculpa. Pode falar. A gente que brinca. Quando chega perto dos 20 mil, você começa a operar no CPF da esposa. É brincadeira, hein, pessoal? Você começa a operar no CPF de outra pessoa, né? Não faço... não, aí já, de novo, aí como é que juridicamente interposta a pessoa, né, Roberto? Exatamente. É mais você do que eu essa, né? Mas aí operando por interposta pessoa. Exatamente. Aí falando em interposta pessoa, tem uma pergunta aí, o professor Márcio registrou, né? Penalidades no caso de sonegação, né? Olha aí, Roberto, a pergunta dele. O número mágico, Márcio aí, quem perguntar, né? O número mágico que existe na legislação de imposto de renda é 150% do valor da operação, né, Roberto? Que é o... Chega até 225 em hipóteses muito remotas, mas o normal é entre 75% e 150%, ou 75% ou 150%. Se tiver dolo, é provável que venha uma multa de 150% sobre o valor que foi sonegado. É isso mesmo. Isso é muito perigoso, o pessoal acaba esquecendo, algumas pessoas acabam esquecendo, e é uma operação fácil de ser verificada, porque tem o dedo duro que o professor Thiago indicou. Então, é muito fácil para a Receita fiscalizar esse tipo de operação. Isso mesmo. Normalmente, 75, em casos excepcionais, 150, em casos excepcionalíssimos, 225. Isso Essas aí. seriam as multas aplicadas. Mais Selic e mais Selic. Mais o advogado, mais o contador, mais a dor de cabeça. Mais ficar sem certidão, né? É isso, né? Tem um monte de desdobramentos, infelizmente, no caso de sonegação, viu? Então, boa pergunta aí. Finalizando aí a nossa apresentação, portanto, só para fechar aqui, então eu deixei, além da questão da isenção dos 20 mil,
existe uma outra observação, de novo, é uma forma de pagar menos tributo, é que quando a pessoa opera em renda variável, existe a possibilidade de compensar prejuízos, tá? Então, as perdas sofridas no mês, elas podem ser compensadas nos meses posteriores. Então, para isso, é claro, eu tenho que tomar cuidado, tenho que ter o controle dessas operações, documentar isso, por isso a tal da planilhinha, da caderneta, para quem vai operar renda variável, porque isso tem implicação tributária enorme. Então, se no mês de janeiro, né, eu tive prejuízo, eu registro, controlo esse prejuízo, e aí no mês seguinte, no momento que eu for lançar as minhas operações, eu vou poder vender, e aí no exemplo aqui que eu estou demonstrando, eu vou poder vender até R$25 mil tributado, porque na prática aquele prejuízo ele vai ser abatido, aquele prejuízo do exercício ele vai ser compensado com o lucro do exercício seguinte. O próprio programa do fisco ele faz esse controle de prejuízo, o programa de renda variável, mas é importante saber, né, que para efeito fiscal essa referência ela vai impactar. Um outro item, aí já finalizando também, a possibilidade de incluir no custo, porque a diferença na renda variável, assim como lá no ganho de capital, na venda de um imóvel ou na venda de um veículo, né? Então, a diferença é o que você vendeu e o que você pagou, né? E quando eu falo pagou, não é só o valor pago, por exemplo, no caso de renda variável, o valor pago do título, né? Os custos que decorrentes da aquisição daquele título, como taxa de corretagem, custódia, emolumentos, eles também compõem o gasto para efeito de ganho, de cálculo do ganho, né? Então, se eu vendi por 100, paguei 50, mas eu tive despesas de 5, a tributação é a diferença de 100 para 55, de maneira simples aí, para ilustrar o conceito. O grande problema é que eu tenho que documentar, então tenho que ter esses registros, eu tenho que manter aí uma anotação clara aí de todos os ingressos e desembolsos de recursos para quem vai operar em renda variável. E aí eu deixei exemplos numéricos, tá? Aqui eu não vou nem detalhar por conta também do avançar do tempo, como a gente acabou antecipando as perguntas, tudo bem? Então a gente ia deixar para o finalzinho as perguntas, mas o material ele vai ficar à disposição de vocês, inclusive os vídeos, né? Então, eu vou deixar aqui só como referência para esse cálculo, mas a explicação foi essa que eu acabei de apresentar. E o último item, pessoal, que eu ia chamar a atenção é sobre proventos, né? Porque quando a gente fala em renda variável, também várias discussões aí que perpassam esses dois itens, mas quando a gente fala de renda variável, algo que compõe, né? A remuneração, compõe a atratividade de um título, né? É a taxa a política de dividendos, né? Então, o dividend yield. Então, essa política de dividendos, ela é determinada de duas formas que uma empresa remunera as ações, aí, por exemplo, no mercado de capitais, né? Que são os dividendos, os lucros, e os juros sobre capital próprio, que, a grosso modo, eles são tratados como sinônimos, né? São remunerações além do valor da venda da ação, né? Além do lucro que a empresa vai gerar. Só que tem que tomar bastante cuidado, que quando a gente vai falar de dividendos para o acionista, né? Eles são rendimentos isentos. Os juros sobre capital próprio, no entanto, para o acionista, eles sofreram uma tributação. Então, eles são uma despesa para a empresa que paga os juros sobre capital próprio, e quando ela manda esse dinheiro para o acionista, ela retém 15% de imposto de renda. A grosso modo aqui, né, seria aí importante para o acionista ter uma clareza sobre essa nuance aí de tributação, porque se você comparar duas empresas, teoricamente, uma que paga 100 de dividendos e uma que paga 100 de juros sobre capital próprio, a melhor é aquela que paga 100 de dividendos, teoricamente falando, porque o dividendo ali é líquido já, você não pagou imposto de renda nenhum aqui, tá? Então, essa é uma explicação, um racional do ponto de vista do investidor, do acionista, importante, tá? É claro que aí do ponto de vista corporativo, então existem algumas implicações aí de planejamento tributário para quem paga o JCP, mas essa é uma visão corporativa, né, em relação ao assunto.
Gente, era isso, Roberto. Tem mais alguma coisa aí da nossa apresentação, hein, Roberto, que vale aí? Acho que o professor explorou bastante o tema. Não sei se tem mais alguma outra pergunta. Então, vou deixar aí, a gente deixa aí o tempo aí de novo administrando aí para não ficar, até porque nós temos que finalizar no horário, né, Roberto? Nós temos aulas daqui a pouquinho, então, finalizar no horário, então deixar aí para se tem mais alguma pergunta, se não tiver perguntas, a gente espera ter esclarecido para quem está nos acompanhando aqui ao vivo nessa atividade e principalmente aí o material e todas as dicas dessa apresentação vão ficar registradas para que no momento, né, que as dúvidas ocorrerem, né, vocês possam ter algo aqui consultar, uma referência aí, orientações aqui consultar. Tudo bem? Parabenizar o professor Márcio e a FECAP pelo evento, porque eu gostaria de ser jovem de novo e ter a oportunidade de ter essas explicações sobre tudo isso, sobre investimentos, né? Essa é uma preocupação que não deve ser da pessoa que atinge meia-idade, ou pior, depois de um certo tempo, mas, ao contrário, deve ser pensado lá atrás, quando a gente começa a atuar. Eu acho isso bastante interessante. Parabenizo aí pela iniciativa novamente. Também parabenizo o professor Márcio, parabenizo toda a equipe, né, de apoio também do evento. Vinícius, obrigado. O evento aqui, como todos os eventos, nós sabemos bem, né, Roberto, se não fossem muitas pessoas empenhadas aí em promover essas atividades, mesmo nesse formato, aliás, esse formato virtual ainda é mais sofisticado, né, quando é presencial, você entra na sala, fala e resolve, né, então, mas esse evento conta com várias pessoas. Agradecer o Vinícius aí, muito obrigado, Vinícius, estou muito orgulhoso aí da sua apresentação, né, do seu apoio também, para mim, uma experiência muito, muito legal aí de poder ter essa tradução em Libras aí da nossa atividade. Todos vocês, né, que ainda que não apliquem imediatamente o que nós apresentamos aqui, né, nessa atividade, que levem esse conhecimento, que espalhem as referências, né, que a FECAP tem a oferecer aí para os vários assuntos desse curso de finanças, tá bom, gente? Então, se não tiver mais nada, agradeço a oportunidade. Roberto, também muito obrigado pelo apoio, pela compreensão, né? Aqui eu que agradeço. A dinâmica ficar legal, né? A gente combinou nessa dinâmica, eu vou falando, o Roberto vai lá corrigindo, vai lá complementando a minha fala, né? O Roberto muito respeitoso, um profundo conhecedor, com certeza, acabasse na internet aqui, ele tocaria, né, com louvor aqui a apresentação, mas por uma questão aí de dinâmica, a gente preferiu fazer assim. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado aí, muito honrado de tê-lo aí nesse debate, tá bom? Se não tiver mais nada, já pode finalizar, então, não sei se o... Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude.